de não ter. Isso daí é uma grande dádiva de Deus. Mas um dia eu estava em casa, a Patrícia está aqui do meu lado, é testemunha. Em São Paulo ainda. Lá chega o carro da Eletropaulo, coloca a escada lá e sobe para cortar a minha luz. Aí eu saí lá fora, sempre usando a parte cômica, para não poder mostrar a prova para ninguém. Falei pro homem assim: o senhor desce daí, por favor. O senhor não vai cortar a minha luz. Ele... Não, o senhor pagou? Eu falei: não, se eu paguei ou não, o problema é meu. O senhor não vai cortar a minha luz. Tantos postes na rua aí, vai cortar dos outros. Aí ele dava risada. Eu falei para ele: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou receber visita hoje aqui em casa. Se eu cortar a minha luz, eu vou passar vergonha. Então faz o seguinte: deixa para cortar depois das 3 horas. Ele falou: por quê? Eu falei: porque às 3 horas eu vou pagar. Às 3 horas eu vou pagar. Estou falando para o senhor. Ouve. Ele foi embora e deixou a luz ligada. E não cortou. Passou umas horas, um outro carro parou. A Patrícia: vai lá fora e vê quem tá. Uma outra turma não vinda de Deus, chamado Sabesp. E já foi entrando no meu quintal para arrancar o medidor de água. Eu falei: pelo amor de Deus, o senhor tira a mão daí, por favor. Tá pensando o quê? Não, eu tenho ordem de corte. Eu falei: e o senhor não vai levar embora o meu cavalete. Eu vou receber visita aqui em casa hoje, amigo. Que vergonha que eu vou passar. Mas o senhor pagou? Eu falei: se eu paguei ou não, o problema é meu. Tantas casas, tanto cavalete, olha o tamanho que é São Paulo, o senhor vem justo na minha casa. Com certeza o senhor tem mais água para cortar, não tem? Tenho. Então deixa para cortar a minha depois das 3 horas, porque eu vou receber e depois das 3 horas, aí o senhor pode vir aqui que vai estar paga a conta. Não, mas eu não posso fazer isso. Amigo, eu vou receber visita aqui em casa. E ele deixou ligado. A minha angústia batia lá no teto e meu rosto dava risada como se fosse apenas um senso de humor de uma situação que não era tão triste. A Patrícia está aqui do meu lado. Eu saí, lembrei de um irmão que tinha condição, peguei o violão, falei: vou levar um violão, vou na casa dele, toco um hino. Quando o hino Deus falar com ele, ele chorar, eu pego o dinheiro emprestado. Era o que eu pensei. Quando cheguei lá, ele já me recebeu chorando, dizendo: ô irmão Jarley, Deus te mandou aqui, irmão. Nós estamos em grande luta. O que eu fiz? Sentei com ele, toquei o violão, não tive coragem de pedir nada emprestado. E a hora, quando você precisa de um milagre, a hora passa muito rápido. E foi chegando a parte da tarde, eu voltei para casa e não resolvi isso daí. Entrei para casa, coloquei o carro dentro da minha garagem, o portão era elétrico, e já preocupado em conseguir a chave daquele cadeadinho, porque se cortasse eu ia ter que puxar o portão. Deus é presente. Eu não tive coragem de descer do carro, fiquei dentro do carro pensando assim: o que eu vou fazer, Senhor? Pedir para parente? Não vou. A gente espera que alguém sinta, mas ninguém sente. Aí o pobre passa a prova. A Patrícia passou por mim, viu eu dentro do carro, foi até a caixinha do correio. Em época de prova, eu nem colocava a mão em caixinha do correio, porque só vem cobrança. Mas a Patrícia é mais crente do que eu. Foi lá, pegou algo dentro daquela caixinha, voltou, bateu no vidro do carro assim e falou para mim: olha o que eu achei dentro da caixinha de correio. Eram notas de R$50 esticadas, sem nenhuma marca de dobra. Eu precisava de R$300 para pagar água e luz. Contei, tinha exatamente R$300. Um clipes e uma cartinha junto, palavras escritas com letra de forma para que ninguém descobrisse quem que passou por ali. Eu tenho essa cartinha guardada até hoje, escrito assim, ó: mesmo provado, nunca deixaste de fazer o que eu te pedi. Eu, o Senhor Deus, te observei e te aprovei. Assinado: o Senhor teu Deus. Tirei aquela cartinha, fui correndo no Banco Bradesco, porque era no fundo de casa, na outra rua. Se fosse de carro, ia ter que fazer um percurso maior do que ir a pé. Entrei no banco, por mais que tinha fila, o Marcelo era caixa do Banco Bradesco. Um moço muito querido, não sei se ele está assistindo essa live.
furei a fila, pedi perdão para Deus, furei a fila, fui da frente, Marcelo, no amor de Deus, me paga isso daqui. Sabe por quê? Era 2:50 da tarde. Ele pagou, saí sem olhar ninguém na fila, senão iam falar, que cara folgado, não é um velho, não é alguém deficiente. Voltei para casa correndo. Quando cheguei em casa, Deus é presente que eu conto. Quando eu cheguei em casa, no meu portão, o carro da Eletropaulo parou junto comigo assim, ó. E eu já estiquei a conta, falei, não falei para você que 3 horas ia estar paga a minha conta? O moço olhou, assinou um papel, deixou uma guia comigo e foi embora. Eu entrei, nem entrei, o carro da Sabesp parou na porta de casa, eu já saí. Eu não falei que se o senhor viesse às 3 horas ia estar pago? Está pago aqui, meu amigo. Foram embora, daqui a pouco parou uma van cheia de irmãos e é no céu, essa pátria de vida e de amor. Minha casa resplandecendo alegria e o Senhor dizendo, estou com você ou não estou? Ok? Como Deus nunca me deixou e sempre foi socorro bem presente na hora da angústia, em todos os assuntos que vocês possam imaginar. A todos vocês que já participaram do culto de jovens, a minha esposa está fazendo assim, ó, para eu encerrar. Talvez você está sentindo Deus, ela não. Verdade, ela está com pressa de ir embora para casa, está cansada. Olha, se você precisar do Senhor essa semana ainda, descansa na palavra, descansa na palavra. Assim como Deus sempre me socorreu, vai te socorrer também. Tá bom, meu irmão? Glória a Deus. Vamos lá, só mais um hino.